Seja muito bem-vindo ao Templo do Saber, esse ambiente top, que sempre leva o seu nível de conhecimento com os mais variados assuntos, né, Dani? Isso aí. O Dani também tá aqui. Olha, queria começar, Dani, parabenizando a bela passagem dos brasileiros no Mundial. Mano, tá sendo, né? Putz, caraca. Os bets estão faturando pra caramba. Demais. E é que nem eu tava conversando com você, os caras improváveis também, né? Os malucos. Porque, na boa, o cara que tava apostando no Botafogo. PSG, falar pro seu. Não, na boa. Tem muito Botafogo. Sim, e vou te falar. Exato. Pedro. Sim. Não, e vou te falar um negócio. O jogo de hoje é que a gente tá gravando na sexta, né, Dan? Só que o Chelsea contra o Flamengo, juro, se eu fosse apostar, é que eu não gosto de aposta, mas se eu fosse apostar, eu apostaria que o Flamengo ia ganhar, só que no máximo de 1-0, cara. Na moral. E nem que o Bruno Henrique ia entrar em campo. Então. No lugar do Arrascaeta. E entrou, fez o gol, deu assistência. Sério? Não, os caras voaram, você tá maluco. Mas enfim, ó, não deixa de se inscrever, de comentar, né, Dani? Isso. De dar o curtizinho aí também. Seguir, né? a gente lá no Instagram também, arcade.grupo, que tá aí também na descrição. Ó, conteúdo novo também, né? Isso, toda semana, todo dia. Pra fortalecer, né, Dani? Não, é top. E ó, se você quer aprender Planejamento financeiro, ó, desce aqui na descrição que tem um cursinho top, baratinho, de qualidade, pra gente poder... Assiste a aula. Tem o link aí, vai ter... Exatamente, já tem vai ter a nossa página de gratuita. vendas. Então, pra ser sincero, tem a página de vendas, né? Que a gente vai lá vender o nosso curso, mas tem uma aula gratuita que a gente explica. Não, com certeza. Alguns conteúdos, né? Que a gente utiliza no nosso curso. Tem uma aula grátis lá pra você ver. E lá, se você gostar, fica aí o convite pra você. Diferente, não querendo, né, falar mal de outros cursos, mas diferente de outras pessoas que não entrega nada na aula, né, grátis, a gente realmente entrega, né, Sim. cara? A gente fez uma aulinha top, vocês vão entender por que o Dani tá sem o cabelão, né? Sim, já fui cabeludão. Já foi cabeludão. Mas enfim, acessa lá que vocês vão ver. Mas é isso, né, Dani? Ô, Dani, a gente tá falando de futebol aqui. E o negócio do fair play lá do... Top, hein? Top, né? Esse. Ó, vem fumaça aqui, ó. Vem a fumaça aqui, ó. Cheguei aqui, ó. Trocou o gênio da Trocamos lâmpada. lugares aqui agora. É só pra explicar um pouquinho sobre vocês essa notícia, não é sobre esporte, mas também relacionada a finanças, é uma notícia bem legal. Sim. A gente tem percebido que vocês têm gostado, às vezes, desses conteúdos, né, de futebol, mais futebolísticos. Finanças, é bem legal. E a gente... Sem contar que é uma coisa que a gente gosta também, sim, né? E, pô, dá super pra relacionar, né, Dani? Sim, demais. E aí, com essa novidade agora da CBF... formulando aí agora com o novo presidente também, né? Formulando agora um fair play financeiro. Faz tempo que cogita isso na Europa, isso já é muito comum. E agora estão querendo colocar isso no Brasil. E eu vi que na primeira reunião já tem 26 times, né? 26 times que já aderiram, né? Tal, aceitaram. E da Série A, a grande maioria. Tem um time bem conhecido... que não se pronunciou ainda. Duvido vocês acertarem. Qual que é esse time? Fala aí. Aí eu não vou me colocar aqui. Não. Começa com C no time. Ó, mas é o time que menos deve. Em minha defesa, o time tá devendo mais de 2 bilhões, sabe? O presidente foi impeachmentado agora, tá ligado? Não tem nem como os caras pensar num bagulho desse. E vou te falar um negócio, eu descobri hoje que meu avô conhece o cara que é presidente do Corinthians agora. É um velho ricão. E detalhe, ele já trabalhou pra esse velho. Ele tinha uma fábrica de mola lá em São Paulo. Olha que loucura. Meu avô trabalhou pro cara. Isso. E agora o cara é presidente do Corinthians. Enfim, mas minha defesa já tá devendo mais do que pode contribuir. Entende. E mais uma curiosidade também, né? Que a gente, não sei se vocês os acompanham, se vocês os conhecem, a gente é de Limeira. E o cara que começou era de Limeira, né? O André Sanches. Uhum. É conterrâneo nosso aqui, o cara que começou a fundar aí o Corinthians. É verdade. Assim, eu lembro que o André Sanches, não foi na gestão dele que teve a Libertadores? Foi, e o Mundial? Foi, né? Até tava legal ali, né? Foi 2012, né?
Se eu não me engano, acho que ele saiu e voltou. Aí quando ele voltou, já... Voltou, afundou. É, Ah, embaçado, né? Aí veio... do Ilho, aquela... Não, mas, Eu não conheço mas o o Corinthians, que não tava entendo essas agora coisas. tava meio embaçado, Não, né, o cara? Augusto Poxa, Melo bateu o recorde, o Nossa, cara se velho. superou, velho. você tá maluco, cara. Super. 2 bi, mano. Muita O coisa. Corinthians vai ter que virar SAF, mano. É. Vai ter que virar SAF pra ficar bom. Mas é isso. Então, justamente por isso, o Corinthians foi um dos times que ainda não se posicionaram, né, sobre o fair play financeiro. Mas qual que é o objetivo, né? Resumindo aqui pra vocês, claro que tem várias regras, né, que vão ser votadas, que vão ser feitas ainda. Eles não têm ainda totalmente definido qual que é esse plano. Mas, enfim, qual que é o objetivo do fair play? É evitar essas altas dívidas dos clubes, né? Que nem você vê, por exemplo, um time que nem o Corinthians devendo 2 bilhões e contratando um jogador, né? Que nem o Memphis Depay, que você paga ali, quanto que é o salário do cara? Se eu não me engano, é 64 milha por 2 anos. Dá, ô louco, 64 por 2 anos, vai dar 24, vai dar mais de 5. Dá bastante. Se eu não me engano, dá foi uns 62 ou 64 Acho que é uns milhões. 3 milhões, né? É. Uns 3 milhões por mês. Eu Fora não lembro. luvas, as regalias, né? Os bônus que tem. É. Tá? Então, isso não faz sentido, né? E fora também, acho que uma das coisas que pegou ultimamente foi o presidente do Cuiabá, dando várias declarações que ele vendeu o jogador pro Corinthians, pro Santos, pro Inter. Não pagou. Ninguém pagou e o time caiu pra segunda divisão. Então, falar, os outros lá estão usando o meu jogador, não pagaram eu e o time caiu pra segunda. Então, realmente, o objetivo do fair play é organizar essa bagunça toda aí pra evitar, até para que os clubes possam ter uma gestão financeira mais saudável. Então, eles têm um controle. Se você não pagar, você não vai poder contratar. Então, algumas regras desse tipo. Eles vão fazer meio que o papel do FMI no mundo, assim? Isso. Tipo assim, o país tá devendo muito, pega dinheiro com o Fundo Monetário Internacional e aí meio que paga a dívida, tipo assim. Não, eles não Aí vão... devolve. Não, eles não vão, o objetivo não é emprestar, o objetivo é realmente bloquear. Você acho que vão criar um limite, você pode dever até tanto, tá devendo mais, você não vai poder contratar. Entendi. Então não vai ser tipo um fundo que todos os times dão. Não vai ser tipo um empréstimo, é só algumas regras pra monitorar isso aí, pra não ficar... É tipo um condomínio. Pra não ficar essa várzea, eu compro o seu, não pago e... Entendi. Tem até alguns transfer ban, tem uns negocinhos assim, mas aqui da CBF não tem nada disso, né? Acho que a transfer ban, se eu não me engano, é sul-americano. Então, tipo assim, pode ver que às vezes tem uns times argentinos que os caras compram, que nem o Santos, esse tempo atrás, sofreu transfer ban. Que foi lá, não pagou um time lá, se eu não me engano, não sei se da Argentina, da Colômbia, sei lá. E aí o Santos não podia contratar. Enquanto não pagasse, não podia contratar. Entendi. Então, e aqui no Brasil eles vão criar alguma dessas regras também. Então, mas você dá uma equilibrada no mercado, né, meu? E outra coisa também, então as duas principais é essa, questão de não poder contratar dependendo da sua dívida, e também eles colocam um teto de contratação, pra também não ficar desigual, porque, vem uma SAF aí, um cara bilhão shake lá e compra o Ceará. E o cara começa a investir, traz, sei lá, o Cristiano Ronaldo, o Messi, alguém monta uma Master League Mbappé, todo mundo. Tipo assim, fica sem graça, entendeu? Sim, O campeonato. Então eles colocam alguns limites de contratação também, pra não ter essa disparidade de times. Então, por exemplo, lá na Europa tem muito isso. Se eu não me engano, acho que foi o Chelsea. Mas não tira um pouco sei lá, daquele brilho, tá ligado? Sim, mas acho que é um valor alto também. Os caras não vão colocar um valor baixo, né? Mas aí compensa nem ter, porque, por exemplo, você vai ver o Vitor Roque, por exemplo, foi a maior contratação do Brasil, né? Sim. Nos dias atuais. Mano, e aí, tá ligado? Qual contratação ia ser maior que essa? Eu acho que, tipo assim, não seria de um jogador, né? Sim. Seria, tipo, um valor que você tem pra contratar. Sei lá, por 100, o time... um valor aqui, o time só pode gastar 500 milhões por janela. Entendi. Uma coisa assim. Então, independente se for 2 jogadores, você tem esse valor. Você quer contratar um cara de 500 milhões, você vai contratar só ele. Não vai poder contratar mais. Entendi. Entendeu? Então, tipo assim, é um valor que o time pode gastar pra também ter um campeonato mais competitivo. Com certeza. Não virar, tipo, um time só bilionário. Sim, com certeza. Eu acho que assim, eu acho interessante isso, porque de certa forma fica mais equilibrado. E o brasileiro já é, né? Querendo ou não, apesar disso, é um dos campeonatos mais competitivos do mundo, cara. Porque que nem você pega na Espanha. É sem graça pra caramba, velho. Você já começa o campeonato sabendo que o seu time nunca vai ganhar. Ou o Real ou o Barça. Ou o Real ou o Barça. Às vezes o Atlético de Madrid dá uma beliscada ali, mas, mano, é muito sem graça. E o campeonato da França, então?
da Alemanha. Da Alemanha. Então, tipo assim, não tem graça, cara. Você sabe que é um time que vai ganhar. Então, imagine no Brasil, se for o meu time, demorou todo ano campeão. Mas, querendo ou não, perde a graça. Sim. Então, o objetivo também disso, ainda mais agora que tá virando muita SAF, então, pô, chega um shake aí, põe um monte de dinheiro, forma uma potência aí já era, perde Sim. a graça do campeonato. Então, o fair play financeiro tem esses dois objetivos, principais objetivos, né? Claro que vai ter várias regras lá, mas essa questão de você tiver devendo, talvez não vai conseguir fazer contratações, e também essa questão de ter um limite de gastos, né? Como eu falei, acho que não sei o valor a ser estipulado, acho que isso aí tudo vai ser discutido, mas para gerar, não ter um desequilíbrio aí no campeonato. Pode vir fumaça, desce aí. Puf, olha só, voltei, Dani. Agora vamos falar aqui de mercado monetário. Taxa Selic. Taxa Selic. Seguinte, vamos lá. Essa semana a gente passou por mais uma reunião do Copom, né, Dani? E o Copom, ele surpreendeu o mercado. Não sei se você lembra. Essas semanas passadas eu falei, não, conversou, né? Os caras vão fazer a manutenção da taxa. O que era? Era permanecer com ela nos 14,75, né? E ficar ali. Só que, cara, não. Subiu Se eu não de me novo. engano, 56% dos players do mercado acreditava que a taxa ia ficar em 14,75. Ele me vem e me solta 0,25 a mais e sobe para 15. Eu achei estranho, porque a Focus estava falando, o Boletim Focus estava falando que ia permanecer no 14,75, sabe? Só que interessante que foi unânime, né? Lá dentro do colegiado, foi unânime, os caras, todo mundo quis realmente subir para 15. Dando uma breve contextualização aqui, o porquê que eles sobem a taxa Selic? Basicamente é para poder conter a inflação. Né? A gente passa por tempos, né, de muita inflação muito alta, só que aí que tá um ponto, Dani. A Selic tá subindo, só que a inflação não tá descendo. E eu peguei aqui, Dani, que ó, a inflação ela deu uma desacelerada em relação ao começo do ano, né? Ela tá em 5,25%, que é que o Banco Central vai tentar perseguir. Só que, cara, olha que loucura. Ela tá acima do teto da meta, a inflação. Sabe? Em cima do teto. Não é nem em cima da meta, né? Em cima do teto da meta. Mas enfim, ó. Qual que é o negócio aqui, Dani? O porquê que a inflação ela pode não descer quando o Banco Central ele eleva a taxa de juros? Eu encontro duas explicações plausíveis aqui, que é inflação de custo, certo? Que, por exemplo, toda a inflação que a gente vê é a inflação da demanda, né? Tem muita gente consumindo, isso aí gera inflação. Agora, pode ter também uma elevação dos custos, né? Por exemplo, o Irã e Israel agora tá em guerra. Imagina, sei lá, que dá uma bosta lá no Oriente Médio, né? E aí os caras passam a valer $100 o barril de petróleo. Mano, a gasolina vai pra casa do caramba. Isso é uma inflação de custo, sabe? Não tem muito, assim, a ver... Como controlar, né? Como controlar, porque é uma coisa externa. Só que eu não vejo isso. Eu vejo a segunda opção. Você adivinha? Aqui falta uma plaquinha, né? Tantos Faltou. dias sem falar de gastos De do gastos do governo. Os gastos do governo, que pode puxar. Porque assim, ó, a gente tá falando de um governo que gasta mal. E quando eu gasto mal, eu tô falando realmente das coisas que o presidente usa, o tanto de ministério que a gente tem no Brasil, né? O tanto que é gasto. Porque assim, ó, por exemplo, vai uma comitiva para um determinado país, para uma relação internacional. Cara, os caras levam 15 mil baba-ovo atrás e, cara, na boa, é hotel caro pros 15 baba-ovo, os restaurantes mais caros pros baba-ovo. Então, tipo assim, eu não tô falando... Aí você vai falar assim, tá, mas nossa, é 100 mil na viagem, é 300 mil na viagem. Gente, é 300 mil na viagem. Cara, a gente tá normalizando, Dani, Sim. tá ligado? Uma que, ó, não era pra levar esse tanto de gente, sabe? Mas enfim, isso aqui é só um dos exemplos. E fora o salário dos caras. O salário dos caras. Eu ia até entrar nisso agora. Você tem super salários e você tem penduricalhos. São tipo ajudas de custo, essas Ajudas coisas. de custo, emenda, como é que fala? Bolsa,
tá ligado? Ah, a gente discutiu esses tempos atrás, pô, os caras lá enfim, não quero nem falar, mas os caras tinham a bolsa iPhone, os caras tinham a bolsa terno. Ridículo. Você entendeu? Então assim, poxa, num país onde o pessoal passa fome, tem pai de família que sustenta a casa com R$1.500, entende? Assim, mais de 80% tá endividado, entendeu? Então, assim, não é um país que é pra tá acontecendo isso. E sem contar, Dani, que além desses gastos, né, que a gente consegue ver, o nosso governo, além de gastar mal, no caso, ele faz uma péssima gestão fiscal do nosso país. Porque, ele criou imposto onde não tinha, criou impostos que não tava nem na pauta, que não tá nem no radar de ninguém, e vai tirando dinheiro da população como se não houvesse amanhã. E isso causa incertezas no governo. Por mais que a gente tá com uma taxa Selic altíssima de 15% ao ano, cara, não tem capital estrangeiro aqui. Ou melhor, tem capital, só que a tendência é sair. Por exemplo, o governo dá uma cagadinha lá, a gente não vai conseguir sanar as dívidas, tal. O que a gente faz? Taxa. Vamos criar taxa. Aí o que acontece? Os caras já criaram taxa onde não tinha, já raparam tudo. Vamos começar a pegar do mercado. Vamos começar a fazer outras taxas, outros impostos para poder sanar a dívida que a gente criou. É basicamente, gente, é aquele exemplo do assaltante, tá ligado? Sim. O assaltante tá tentando te roubar o seu celular, você fala, não, deixa eu ficar com o celular. Não, então dá a carteira. Não, pô. A carteira tá com meus documentos, então dá o dinheiro que tá na carteira. Cara, não era nem pra ele tá roubando, tá ligado? Não era pro governo tá gastando desse jeito. E sem contar, a dívida do governo só aumenta. Porque, o governo gasta mal, né? O governo usa dinheiro, eu não sei onde tá indo esse dinheiro, juro. E aí, essa dívida, ela é atrelada à Selic. Só que a inflação, por o governo não estar cortando gastos, a gente vê que a inflação ela vai subindo, porque há incertezas no governo perante ao mercado, e aí fazendo o Banco Central elevar a Selic, no caso chegando até 15 agora, fazendo o governo dever muito mais do que estava devendo no começo, entende? Então assim, ele faz dívida, aí gera inflação, porque não tem a credibilidade lá. Aí o Banco Central, a gente precisa controlar isso. Vamos fazer aqui os juros aumentar. Os juros aumenta, aí essa dívida aqui, fica maior ainda. Uhum. Entendeu? Então, assim, complicado, né, Dani? Sim. Complicado. Eu tô falando isso, dando essa explicação assim, porque, cara, um cidadão veio perguntar nos comentários dos shorts que a gente posta, mas o governo gasta em quê? Para de falar dos gastos do governo. Não dá pra parar de falar dos gastos do governo. Sim. Porque assim, a gente é cidadão, a gente paga nossos impostos. A gente é obrigado a pegar e cobrar o que o governante está fazendo, sabe? Não é pra gente deixar a mão, sabe? Deixar quieto e os caras fazer o que quiser com o nosso dinheiro. Cara, você pega a primeira dama aí, a Janja, velho, o tanto que essa mulher gasta, cara. É imoral, velho. Sim. É imoral, porque, na boa, tem mãe passando fome, tem mãe que tem que roubar tomate pra dar pro filho comer, e essa filha da mãe tá pegando e tá gastando sem ver. Aí você pega o presidente, que era pra tá, vamos frear aí, cara, pelo menos pra mostrar, né? Vamos fingir, pelo menos fingir. Mas nem fingir. Ele ainda pegou e fez esses dias atrás, ele fez um movimento nas redes sociais. Ai, todos a favor da Janja. Nossa. Flopou de um jeito. Não dá, cara, não dá. É muito gasto, gente. Pelo menos finge, né, Dani? Sim. Pelo menos finge pra não ficar tão feio. Mas acho que já tá escancarado isso aí, cara. Eu acho que eles... Não sei se eles têm medo de perder o próximo e tá falando, vamos pegar tudo que dá pra pegar agora, então, e aí... Sei lá, cara. O Lula... fizeram uma pesquisa recente, o Bolsonaro ele tá no topo da lista de intenção de voto. Ainda continua inelegível, né? Acredito que não vai ficar elegível para 2026, porque tá muito em cima, tá ligado? A gente já tá em junho já, Dani, tá ligado? Eu acho que não fica. Então, o Lula tá só perdendo popularidade, e ele
ele disse essa semana que se a saúde dele permitir, ele quer concorrer. Mas que não é nada certo ainda, sabe? A gente tá vendo um segundo Biden, né? Só que brasileiro. Que o Biden ficou veinho, nossa, ficou loucão. Você viu ele no Canadá? Não vi. Não? No meio da reunião do G7, não tá funcionando aqui, não tá funcionando aqui, vê aí, fala alguma coisa, qualquer coisa aí. E aí saindo nos outros, né? Não. Mas enfim, são pérolas da política. Ô Dani, outra coisa que eu queria ressaltar e perguntar, vê se você escuta. Tá escutando? O grilo? O grilo? Ninguém falando nada? Então, a Gleice Hoffmann nem se manifesta mais. Nem se manifesta mais. Nada. Porque, semanalmente era crítica atrás de crítica pro Campos Neto. Agora, que é o Galípolo que tá lá, Não fala nada. não fala nada. Deu 2 pesos, 2 medidas, gente. Isso aí eu não quero nem atacar a mulher, eu tô só falando na questão da... Fala, hipocrisia? Coerência, né? Você Exatamente. Não tem coerência reclamava nenhuma. do cara e agora o Galípolo continua fazendo a mesma coisa que o cara fazia e ela não reclama só porque foi indicação deles, né? Sim, com certeza. Mas enfim, Dani, basicamente assim, já se encaminhando pro final do vídeo, cara, a gente precisa parar de ficar olhando tanto pro efeito, né, pro sintoma e começar a cobrar realmente quem é que tá causando esse sintoma. A gente tem que cobrar os responsáveis governamentais. A gente precisa cobrar os caras que estão tendo um mau gasto, uma má gestão, sabe, dos recursos públicos. A gente tá falando eu acho que é o segundo pior, Dani, país do mundo que tem essa relação pagamento-retorno, sabe? Porque a gente paga o imposto e o imposto retorna pra gente. Sabe, a gente fala aqui várias vezes, sabe? Pô, eu pago imposto para saúde, só que eu tenho que pegar um plano de saúde à parte. Eu pago imposto para educação, só que eu tenho que pagar uma escola particular para minha filha. É complicado. Você não consegue andar seguro na rua, porque a qualquer momento os caras podem roubar seu celular. Então, assim, a gente precisa realmente cobrar. E, na boa, se você é de direita, esquerda... Independente, velho. Independente. A gente tem que cobrar quem é o nosso governante. Sim. A gente que paga essa conta toda, tá ligado? Não sei você, mas eu não quero ficar pagando conta dos outros, sabe? Eu pagar conta, eu vou pagar o imposto pra uma pessoa ficar esbanjando, ficar dando uma de shake aí pros lugares. Pô, não é legal isso, sabe? O mais importante é o país, né? Que a gente fala que não é o partido político. A gente não defende partido político aqui, esquerda, direita. O que a gente quer é um Brasil melhor. Exatamente. É isso que é... eu tô cagando pra partido político. Pra mim, pode um entrar dentro do outro e sair de centopeia, mesmo, entendeu? Tô cagando, cara. E pra terminar, Dani... Eu trouxe um fato histórico aqui, curioso, que há quase 20 anos, há 20 anos que a nossa Selic não ficava no patamar que ficou agora, né? Que é de 15, no caso. A gente tem aqui em 2015, que foi para 14,25% a Selic, e agora 2025 foi para 15%, né? Só em 2003 que estava 26%, mas isso aí é um fato isolado que estava muito perto da criação do real. Mas enfim, a gente tá passando por um momento bem difícil, né? Difícil. Complicado. Mas é aquele negócio também, pô. Vamos estudar planejamento financeiro aí, vamos estudar organização financeira. Porque também se a gente ficar só olhando aí pro governo, a gente... a gente precisa... Precisa cobrar, né? Ter o nosso papel como cidadão, também entender. É importante a gente entender isso, mas é a gente também saber aproveitar essas oportunidades que a gente tem. E vou te falar um negócio. Você saber o seu planejamento financeiro. Sim. Você pensar, né, Dani? Sim. Porque aqui, o nosso objetivo aqui não é fazer você pensar do jeito que a gente pensa. É fazer você aprender a pensar do seu jeito, certo? Exatamente. Por exemplo, o que acontece aqui com a Selic? A Selic subiu, que era para descer, mas não sobe porque o governo tá gastando mal. Pô, se o governo Lula tivesse gastando certo, eu ia falar que o governo Lula tá gastando certo, mas não tá. Sim. Entende? Então, assim, o nosso objetivo é fazer você pensar, e aí, sabendo pensar,
você consegue eleger pessoas melhores. Sim. Né? E isso é o importante pra gente. Mas então foi isso, meus queridões e queridonas do meu Brasil Varonil. Já ouviu o Brasil Varonil? Não. Foi um prazer estar aqui até agora, né? Não deixa de se inscrever, né, Dani? Isso aí. De comentar, de dar o gosteizinho aí, o joinha, né? Ajuda demais. Com certeza, Engaja E pra divulga pra caramba. outras pessoas poderem receber o nosso conteúdo também. Cara, pô, vamos se inscrever aí, meu. A gente tá quase chegando nos 500. Nos 500. Depois dos 500 já vem o Milão. Então. Entendeu? O bagulho é doido, hein? Ainda não terminou junho, né? Não, ainda Pode não terminou milagre. junho. Já Botafogo ganhou do PSG. Será que a gente não. Caramba! Já pensou? 500 inscritos aqui em uma Nossa, semana, já pô. pensou, meu? Nossa, eu ficaria tão feliz, cara. Então. Ficaria tão feliz. Depois de ontem, filho, o impossível não existe. É verdade. Mas enfim, falando também do planejamento financeiro, não esquece, cara, de ver esse negócio do planejamento financeiro que a gente tem. A gente tem aqui, cara, tudo pra você, entendeu? Quanto mais você foca nas suas finanças, ela vai expandir, entende? Ah, mas eu vou ficar rico? Não sei, isso depende de você. Sim. É fruto do seu trabalho. Só que tudo começa gastando bem. Sabe, se você gasta mal, toda a sua vida vai mal. Porque, ó, na boa, um dos maiores índices de divórcio é dinheiro. Suicídio, dinheiro. Depressão. Você entendeu? Então, assim, é muita coisa ligada ao dinheiro que vai fazer você afundar se você tiver mal nessa parte da sua vida. E até uma coisa legal que você falou é em relação a gastar bem. A questão é, o planejamento financeiro não é fazer você não gastar dinheiro. Não porque gastar as pessoas, não, eu não posso gastar. Não, você pode gastar. A questão é gastar mal. Exatamente. Você tem que aprender a gastar bem, saber como gastar o seu dinheiro. Porque gastar todo mundo vai gastar. Exatamente. A gente é brasileiro, pô. A gente não, a gente Não vai existe. gastar. Mas o investimento é um gasto. Exatamente. Você vai tirar Só que é o um dinheiro do gasto seu bom. bolso. É um gasto bom. Um gasto bom. Então, é saber como gastar o seu dinheiro e também viajar. É um gasto bom viajar com a sua Sim, família, com ter tempo de certeza. qualidade com a sua família. É um gasto bom. Ir no restaurante com a sua família é um gasto bom, mas o importante é você aprender a colocar isso dentro de um planejamento. E aí... Sim, com certeza. Um spoilerzinho, Dani. A gente ensina você a fazer essa boa relação entre ativo e passivo para você entender que às vezes que você focar no passivo vai ser coisas boas. Sim. Igual você viajar com a sua família. entende? Exato. Então, não esquece. Rola aqui na descrição e confere com nós. Mas aí, gente, foi um prazer inenarrável. Hoje eu tô gastando o português, Que né? isso. Mal sabe, já tá gastando. Foi um prazer estar aqui até agora com vocês e é nóis. Abraço.